Olá pessoal, boa tarde. E eu resolvi gravar esta videoaula para ajudar vocês a se prepararem para a prova global, já que no dia 2, né, não teve aula e atrasou um pouco. Então, essa videoaula que eu estou fazendo agora para vocês gravando é assunto referente ao dia 2 que não teve aula, tá bom? Devido a vacinação dos professores, né? E é justamente o assunto que vai cair na prova global. Então, vocês vão ter que assistir essa videoaula, né, para poder se prepararem para a prova global, tá bom? Então, o tema aí, como vocês estão vendo bem no cabeçalho, é Estados Unidos, a formação territorial, tá bom? Então, o território aí dos Estados Unidos, até o século XVII, era uma colônia britânica, né, era uma colônia inglesa, né, quando ocorreu aí a ocupação desse território e a fundação das 13 colônias na costa banhada pelo Oceano Atlântico. Então, a ocupação do território das 13 colônias deu-se aí de maneira bem diferenciada, bem distinta. Por exemplo, nas colônias do norte, as terras dessa parte despertaram aí pouco interesse dos ingleses, né? O clima era mais ameno, era o clima temperado e limitava o cultivo de gêneros agrícolas tropicais, como o café, como o algodão, né? E esses gêneros tropicais, eles eram muito aí consumidos no mercado europeu. Nas terras das colônias do norte também aí não foram encontrados jazidas de metais preciosos como ouro e prata, né? Então essas condições favoreceram a formação de colônias de povoamento nas colônias do norte e não colônias de exploração, né? Então foram colônias de povoamento com o predomínio aí de policulturas, né? De vários cultivos baseados no trabalho familiar e também voltados para o atendimento das necessidades da própria colônia. Então, a formação de uma colônia interna, né, apoiada aí no crescimento do mercado consumidor nas colônias do norte, contribuiu para o desenvolvimento e a expansão das manufaturas, do comércio e das casas bancárias. Tudo isso favoreceu futuramente o desenvolvimento industrial das colônias do norte, né, que posteriormente se tornaram mais desenvolvidas. Já as colônias do sul teve aí um povoamento diferente, né? E as características naturais também eram diferentes, principalmente o clima. O clima era tropical, favorecia o estabelecimento das colônias de exploração, diferentemente do norte, né, que se tornaram colônias de povoamento. Então, as características econômicas das colônias do sul aí ocorreu pela formação de grandes latifúndios agroexportadores, sobretudo de algodão, né? O algodão era cultivado em grandes fazendas, certo? Para ser aí exportado para a Europa. E a mão de obra que trabalhava nessas plantações de algodão, nesses grandes latifúndios, era a mão de obra escrava, certo? Negros eram trazidos da África para essas colônias do sul, lá nos Estados Unidos, para trabalhar nas plantações de algodão. E essa mão de obra foi semelhante também a que foi utilizada aqui no Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, e também na América Latina, né, que foi colonizada pelos espanhóis. Então, houve aí o trabalho escravo, né, também nas colônias do Sul. Esse mapa aqui abaixo mostra aí, né, a formação territorial dos Estados Unidos. Então, aqui eu tenho o mapa e a legenda. As 13 colônias, aqui, ó, inicialmente, né, banhadas pelo Oceano Atlântico, e com o passar do tempo, houve a expansão territorial dos Estados Unidos rumo ao oeste, até chegar à costa banhada pelo Oceano Atlântico e tomar essa configuração atual. Vocês podem ver no mapa, né, o ano em que ocorreu cada conquista territorial, certo? Então vamos continuar aqui, né, a independência política e a conquista do Oeste. Então, na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra, que era a metrópole, né, e essas 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, era aí colônia, era dependente da Inglaterra, né? Então, a partir do século XVIII, a Inglaterra começou a adotar uma postura mais rígida de controle sobre as colônias americanas, as 13 colônias. E quais foram as ações da Inglaterra para ampliar esse controle sobre as 13 colônias? Ampliou a fiscalização e o controle político,
aumentou a cobrança de impostos e passou a controlar as atividades econômicas, como proibir novas fábricas, né? Essas ações, essas medidas mais rígidas por parte da Inglaterra aí, causou um descontentamento entre os colonos e divergências com a coroa britânica, né? O que culminou com o início de uma guerra, a famosa Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Essa guerra levou as 13 colônias a se libertarem do domínio inglês, ou seja, a se tornarem independentes, né? No dia 4 de julho de 1776 foi proclamada a independência dos Estados Unidos da América do Norte, ou seja, passou a não ter mais domínio, nem controle, nem interferência da Inglaterra, né? O famoso 4 de julho, certo? É a data da independência dos Estados Unidos. Após a independência, começou a expansão territorial para o oeste, né? Na chamada Marcha para o Oeste, ou Conquista do Oeste, como vocês estão conseguindo ver nessas imagens aí, certo? Então, vastas áreas dos Estados Unidos, vastas áreas de terra foram aí sendo incorporadas ao território dos Estados Unidos, né? Incorporações essas que foram por meio de guerras, ou foram terras compradas ou cedidas por outros países aos Estados Unidos. Uma das ações do governo norte-americano para promover a conquista do Oeste, a ocupação do Oeste, foi aí a instituição da Lei da Propriedade Rural, a chamada Homestead Act, em 1862. Por meio dessa lei, quem ocupasse, né, a terra tinha um direito de propriedade aí de 160 acres de área, né? E também tinha que cultivar essa terra por 5 anos. Com essa lei, a Lei Homestead Act, né, Lei de Propriedade Rural, instituída aí pelo governo americano na época, houve um intenso fluxo migratório, certo? Para os Estados Unidos rumo ao oeste, né? Promoveu aí um grande deslocamento de pessoas, inclusive imigrantes europeus, imigrantes ingleses, franceses, alemães e italianos, né? Que, atraídos por essa disposição de terras, saíram dos seus países de origem na Europa e foram para os Estados Unidos, né? Para ter terra, para ocupar terra, tá certo? E essa marcha para o oeste foi um marco muito importante na história dos Estados Unidos, né? Que fez com que se expandisse as fronteiras demográficas e econômicas do país, assegurando a incorporação de novas áreas ao território do país, né? Então, a marcha para o oeste foi muito importante na história dos Estados Unidos. Mas teve um momento aí complicado, né? A marcha para o oeste, a consequência foi a eclosão de inúmeros conflitos, né, e guerras e confrontos sangrentos entre os migrantes colonizadores e os povos indígenas nativos do território. A parte oeste dos Estados Unidos era ocupada, pessoal, pelos indígenas, tá certo? Os Apaches, Cherokees, Comanches, Sioux, Navarros, dentre outros. Então, esse processo da marcha para o oeste, ou expansão para o oeste dos Estados Unidos, culminou nesses confrontos entre os colonizadores e os índios que habitavam essas áreas, certo? Mas foi, assim, uma ação que recebeu apoio do governo dos Estados Unidos e, infelizmente, resultou na destruição e no genocídio dessas tribos indígenas, né, de tribos inteiras, tá ok? Então, em meados do século XIX, né, a expansão territorial aí para o oeste já estava praticamente concluída e os Estados Unidos, já no século XIX, né, tomou a configuração territorial que apresenta atualmente. Um momento muito importante da Guerra dos Estados Unidos, que é bom que não passe em branco, certo? E vocês precisam saber, é a Guerra de Secessão, também chamada de Guerra Civil Norte-Americana, tá certo? Então, mesmo com a unificação territorial dos Estados Unidos, né, aquelas diferenças que existiam entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, mesmo com a independência, elas continuaram intensas, tá certo? Essas rivalidades aumentaram entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, né? O Norte, aí dominado pela burguesia urbana e industrial, eram as colônias mais desenvolvidas, e o Sul controlado pela aristocracia agrária escravista, certo? Então tinha essa diferença aí. Então a situação se tornou bem insustentável quando o governo do presidente Abraham Lincoln, né, que era republicano, adotou uma política anti-escravagista, ou seja, abolicionista, né?
que apregoava, que desejava o fim da escravidão nos Estados Unidos. E como nós vimos, as colônias do Sul, a mão de obra era escrava, que trabalhava nas grandes fazendas produtoras de algodão, né? Então, se esses escravos se tornassem livres, quem é que iria produzir a riqueza dos grandes escravagistas das colônias do Sul? Então, essa atitude de Abraham Lincoln, né, de mostrar que ele era um abolicionista, desagradou muito os interesses dos latifundiários das colônias do Sul, né? Então, descontentes, os estados do Sul tentaram se separar do restante do país, o que levou os estados do Norte a reagirem aí, provocando a eclosão dessa guerra civil, certo? A chamada Guerra de Secessão. O conflito se estendeu durante todo o governo de Abraham Lincoln, terminou em 1865 com a vitória do Norte, né? garantindo a unidade territorial do país, e também, aí, depois da guerra, foi promulgada a abolição da escravidão nos Estados Unidos, tá certo? Então, isso causou um alto descontentamento nos estados do Sul, onde brancos racistas, eles formaram sociedades secretas, como a Ku Klux Klan, que tinha o objetivo de perseguir, torturar e assassinar negros, tá certo? Infelizmente, foi um lado negativo dessa guerra, e, infelizmente, até hoje, o racismo e a discriminação aí permanecem muito fortes, bem intensos na sociedade estadunidense, visto que no ano passado ocorreram algumas mortes de cidadãos negros nos Estados Unidos por policiais brancos, causando onda de protestos, não somente lá, mas também em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Então, a Guerra de Secessão foi aí um momento marcante na história dos Estados Unidos, certo? Após a guerra, após a independência, após a expansão territorial, os Estados Unidos, já se estendendo aí do Atlântico até o Pacífico, começou a sua alavancada de desenvolvimento, né? Então, a vitória alcançada pela burguesia do Norte, né, dos estados do Norte na Guerra de Secessão, foi fundamental para o crescimento econômico dos Estados Unidos, né? Com o fim da escravidão e com a propagação do trabalho assalariado, formou-se um mercado consumidor nos Estados Unidos que criou condições aí para formação da sociedade de consumo, que é marcante nos Estados Unidos, né? Uma população bastante consumista. E essa sociedade de consumo contribuiu bastante aí para o crescimento econômico acelerado do país, tá bom? Então, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento capitalista que ocorreu nos Estados Unidos foi favorecido muito pelo espírito empreendedor dos primeiros colonos, né? Eles eram imigrantes, seguidores de religiões cristãs protestantes. E as crenças dessas primeiras práticas protestantes, né, desses imigrantes que colonizaram a América do Norte, era de que eles tinham que prosperar trabalhando, né, e assim acumular riquezas. E isso eles passaram para gerações futuras, né? É um dos motivos de nós entendermos a prosperidade dos Estados Unidos, né? É a cultura da população, certo? Então, além dessa parte cultural, né, desses imigrantes que tinham essa crença de que tinham que trabalhar, enriquecer, certo? Né, essa parte cultural contribuiu muito para a riqueza e a prosperidade dos Estados Unidos. Mas não somente isso, né? Algo muito importante que contribuiu para o crescimento econômico dos Estados Unidos foi o quê? As riquezas minerais do país, né? As jazidas de minérios de ferro próximas aos Grandes Lagos e no nordeste do território do país. As jazidas de carvão mineral localizadas aí próximo aos Montes Apalaches, na costa leste, né? Impulsionou o processo de industrialização do país, certo? Minério de ferro e carvão mineral contribuiu bastante aí para acelerar o processo de industrialização dos Estados Unidos. Então, a exploração desses recursos favoreceu o surgimento de empresas siderúrgicas e metalúrgicas, né, que trabalham com ferro, com aço, com metais, gerando condições necessárias aí para o surgimento de outras indústrias. Esse mapa aqui mostra aí as áreas de exploração desses recursos minerais, né? Em laranja, no mapa, está
as áreas de exploração de petróleo e gás, né? E nas áreas riscadas com risquinhos pretos são as jazidas de carvão mineral. E os quadradinhos, né, indicando aí iniciais de minerais, são áreas de exploração desses minerais: zinco, ferro, chumbo, cobre, né? Então, todos essa exploração mineral, a riqueza mineral dos Estados Unidos contribuiu bastante para a industrialização do país, certo? Então, do ponto de vista natural, a região dos Grandes Lagos aí também funcionou como uma rede de artérias, né, para o desenvolvimento do transporte hidroviário. A região dos Grandes Lagos, como vocês estão vendo aí no mapa, fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Então, é uma região muito industrializada, muito desenvolvida, certo? Os lagos aí e os rios são utilizados também como via de transporte, né, para transportar mercadorias industrializadas até os portos, para assim poder ser exportado. Também nessa região aí tem reclusas, barragens, usinas hidrelétricas, né, para a produção de energia aí para mover as indústrias, tá certo? E essa região aí é altamente desenvolvida industrialmente e economicamente, tá certo? A região dos Grandes Lagos. Então, na segunda metade do século XIX, como na imagem que vocês estão vendo, foi descoberto petróleo, certo? Na proximidade dos Grandes Lagos, no Texas e no Golfo do México. E a descoberta do petróleo, que é um combustível fóssil, uma fonte de energia, também contribuiu bastante para impulsionar o crescimento da atividade industrial nos Estados Unidos, sobretudo no setor petroquímico e de transportes, tá ok? Já que o petróleo dele derivam-se outros combustíveis como a gasolina e outros produtos como o plástico, o asfalto, né, que são essenciais aí também em outras áreas da atividade econômica. Tá bom? Então, na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos emergiu, né, no cenário internacional como uma potência industrial, uma potência econômica para o mundo, né, abrindo poderosas empresas aí que detinham o monopólio sobre setores estratégicos, empresas ferroviárias, empresas automobilísticas, empresas de produção de aço, de exploração de petróleo, dentre outras áreas aí industriais. Né? Então, os Estados Unidos despontou como uma potência econômica final do século XIX, começo do século XX. E dois momentos históricos contribuíram bastante para a ascensão, para o poderio econômico dos Estados Unidos. E esses momentos históricos foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? No começo do século XX aí, ambas as guerras. Então, as duas guerras, o cenário principal foi a Europa, foi o palco principal do conflito dessas guerras. Então, os países europeus desenvolvidos, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, saíram totalmente destruídos, arrasados dessas duas guerras. Sofreram grandes perdas, tanto em relação à infraestrutura, como também perdas humanas, né? Então, a paralisação industrial, a produção agrícola nesses países foi quase 100%, o que fez com que eles recorressem aos Estados Unidos, né, por ajuda financeira para poderem se reconstruir novamente. E é nesse cenário que entra o Plano Marshall. Nós falamos lá, quando estávamos estudando, a questão da ajuda econômica dos Estados Unidos para os países europeus aí, que foram destruídos com a Segunda Guerra, né? Então, além de ampliar as suas exportações para suprir o mercado interno europeu, né, os Estados Unidos também financiou diretamente boa parte da reconstrução do continente, né, dos países europeus que foram destruídos com essas guerras, tá bom? Então, a partir da segunda metade do século XX, os Estados Unidos aí se consolida como a maior potência econômica do planeta, condição que possui até hoje, né? Sustentada aí por uma nova fase de desenvolvimento que se caracteriza pela expansão das suas empresas, as chamadas multinacionais pelo mundo, né? Essas empresas, elas têm sede no seu país de origem, no caso, os Estados Unidos, e monta filiais em países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, né?
Então, são muitas multinacionais norte-americanas que espalharam a cultura do consumo, que espalharam a cultura norte-americana pelo mundo. Então, a gente fica por aqui, né? Esse conteúdo aqui vai cair, né, na prova, tá bom? Estudem e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço e até mais.